Escutei a minha lei, povo meu, e inclinei os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei em enigmas da antiguidade, as quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacob e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram costas no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que Ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ela e fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra Ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu appetite. Falharam contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram desde a leja, arrebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacob, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comer, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, Ele lhes mandou comida farta. Fez ventar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre ele carne como pó e aves das asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu appetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era recto para com Ele, nem foram fiéis no seu conserto. Porém Ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que vai e não torna. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram na solidão. Voltaram a
atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como obrou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos às brasas ardentes. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira. Não retirou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E o trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua diestra adquiriu. E expulsou as nações de diante dele e as partiu em herança por linha. E fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel em grande maneira, pelo que desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus mancebos e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de Zé e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a David seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se achavam prenhes, para apacentar a Jacob seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela indústria de sua